Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso curso Artigo Científico, da escrita à publicação, ainda no módulo 1, Artigo Científico, o que é e para que serve. Na aula de hoje nós vamos ver as partes de um artigo científico, tá? Lembrando que vai ter um módulo específico, o módulo 3 vai ser específico para essas partes, ou seja, eu vou ter uma aula só de título, uma aula de resumo, uma aula de introdução. Ah, mas tem tanta coisa assim para falar disso? Tem sim. Tá? Então hoje eu vou apresentar para vocês essas partes e aí no módulo 3 a gente vai ver detalhes de cada parte. Tá? Hoje nós vamos ver de uma maneira geral para que vocês consigam visualizar a obra inteira do artigo. Tá? Como é a sequência de ideias, a sequência de apresentação da pesquisa no artigo científico. Então, partes do artigo científico. Primeiramente, pessoal, falei na aula passada e repito nessa. As partes de um artigo científico, né, depende da editora que você vai publicar, depende da revista científica. Então você vai entrar, a revista científica ela vai dizer o que é que ela quer, tá? Às vezes ela permite você escolher entre modelos, mas ela tem um modelo padrão. Então antes de publicar numa certa revista científica ou num conjunto de revistas na editora, entra lá no site, vê como são os artigos, lê, dá uma olhada, vê como se apresentam os resultados, vê quais são as partes, se separa resultados de discussão, se não separa, tá? O que permite, como é que é o resumo. Então primeiramente você vai entrar lá e vai ver, tá? E aí vai direcionar um pouco a tua estruturação do teu artigo científico. Mas o que é importante saber? Que apesar das editoras exigirem uns formatos específicos, existe uma estrutura padrão, certo? E essa estrutura padrão não é nada mais, nada menos que uma sequência de ideias. Vocês vão ver, tá? Quando a gente começar título, abstract, resumo, introdução, metodologia, o que é essa sequência? É você apresentar o problema e a tua solução, certo? Então existe um problema e você vai solucionar, tá? Então, como começa um artigo científico? Obviamente, título, né? Título, autores e instituição. Então, primeira página você vai ver ali o título, tá? Que existe técnica para escrever o título, que a gente vai ver lá no módulo 3, como eu falei para vocês. O título ele vai descrever a tua pesquisa de uma maneira rápida, interessante, atraente e que o leitor saiba exatamente o que vai encontrar no teu artigo. Tá? Lembre-se, hoje em dia você abre uma base de artigos, que a gente vai ver aqui também, você abre uma base de dados e vai ver ali centenas de artigos da tua área. Centenas. Tá? E o leitor vai ter que decidir que artigo ler. E aí ele vai ter que saber pelo título o quão interessante é o teu texto. Então isso é o título. Depois, os autores, né? Quem são os autores? De verdade, né, pessoal? A gente vai falar aqui de autoria, quem deve, quem não deve estar no artigo científico, certo? O que é autoria, o que é propriedade intelectual, tá bom? Então você tem que realmente citar quem foram os autores daquele artigo. E aí a gente vai ver lá na frente que existe uma questão de posição também, de escrita do nome, tá? Mas primeira página do artigo, título, autores, instituição, tá bom? A instituição tem que estar ali, porque a instituição ela também tem propriedade intelectual. Ela que paga teu salário, ela que paga o salário, a bolsa, ela que dá o laboratório. Então ela também tem propriedade intelectual naquele artigo. Tá? Então, se é de cooperação, tem que ter todas as instituições que cooperaram. Então isso aí é simples, né? Título, autores, instituição. Essa parte, se você não colocar, a revista nem deixa você publicar, né? Informação básica. Resumo e palavras-chave, tá? O resumo e palavras-chave, eles têm duas funções, tá? Que a gente vai estudar com profundidade depois. Primeiramente, eles têm a função de atrair o leitor. Ou seja, quando você olha o resumo de um artigo, o leitor, quando ele vai escolher os artigos, ele não vai ler o artigo inteiro, né? Depois de escolher é que ele vai ler o artigo inteiro. Então ele vai no título, vai no resumo, se o título foi atraente, ele vai ler o resumo, certo? E palavras-chave. Porque existem áreas que se confundem, a pessoa não sabe
especificamente o que você vai tratar naquele artigo. Tá? Então, o resumo, ele vai dizer tudo. O que é que vai ter no artigo. Por isso que a gente vai ver lá na frente que resumo tem que ter um pouquinho de introdução, tem que dizer o problema, tem que falar dos resultados, certo? Então, a pessoa tem que ter a visão geral e não é fácil de escrever, pessoal. Passar informação com textos gigantes, as pessoas conseguem fazer. Agora, passar muita informação com textos curtos é difícil e exige técnica. Tá? Então, no resumo, você vai passar toda a informação do teu artigo ali em 250 palavras, mais ou menos. E as palavras-chave vão descrever exatamente do que trata o teu artigo, certo? Elas têm que ser bem específicas, para que o leitor saiba. Então, tem essa função de escolha, certo? A outra função que eles têm é a função nas ferramentas de busca, tá? Hoje em dia, as pessoas procuram artigos em ferramentas de busca. E eles procuram por palavras-chave. E a primeira busca que as ferramentas de busca fazem é título, resumo e palavras-chave. Então, se você não escrever aquelas palavras exatas do teu trabalho, as pessoas não vão encontrar. Tá? Então, você tem que escrever exatamente o que você fez, exatamente o que você encontrou ali na tua pesquisa, as palavras mais relacionadas, tá? Tem dúvida, pergunta ao teu orientador. E isso é até uma estratégia para dar visibilidade ao teu artigo. Tá bom? Então, você escreve as palavras-chave que as pessoas possam encontrar, que as pessoas possam te encontrar. Também, se você inventar umas palavras-chave aí que não existem, forem únicas, certo? Quase ninguém vai encontrar. Então, vai ser atrativo e tem a parte da busca. Tá? Introdução. Na introdução, é bem comum, sabe? Os professores que assistem esse vídeo, eles vão concordar comigo. Todo aluno acha que a introdução é a parte mais fácil de escrever. Inclusive, eles dizem, já fiz resultado, agora só falta a introdução. Né? É rápido. Não, pessoal. Na introdução, ela é bem difícil de escrever. Certo? Porque ela tem que embasar todo o teu trabalho. Lembre-se, o leitor, quem sabe do teu trabalho é você. O leitor, geralmente, né, ele não é especialista. Então, você tem que apresentar o problema para ele, da tua pesquisa que você tenta resolver. Você tem que apresentar soluções existentes. Depois você vem com a sua solução. E aí você fala de vantagens e desvantagens de todas essas soluções. Tá, e apresenta a tua hipótese que vai ser respondida lá na frente. Essa é uma introdução que a gente vai ver em detalhe lá na frente. Tá? A introdução precisa de muito estudo, de citações adequadas. O aluno tem que ler muito o artigo. Tá? Então, existem técnicas para fazer a introdução. E, principalmente no artigo científico, onde a verificação é muito mais rígida que em tese, que em TCC, você tem que fazer uma boa introdução. Tá bom? Pela introdução você já vê qual é o tipo de pesquisador, de aluno que está escrevendo ali. Mas fica tranquilo que você vai aprender aqui. Tá? Materiais e métodos. Essa, pessoal, é a chave da verificação. É aqui que os outros pesquisadores vão ver se você, vão ver se você realmente utilizou técnicas corretas para fazer aquelas afirmações que você faz em resultados, discussões e conclusões. Então, no materiais e métodos, você tem que citar toda aquela metodologia que você usou. Tá? Você não pode chegar no resultados e discussões e conclusões e começar a fazer um monte de afirmações sem ter usado a metodologia correta. Então, a primeira coisa que o revisor do teu artigo vai é na tua metodologia. Ele vai olhar a tua metodologia e vai ver se a metodologia suporta as tuas afirmações. Se ela não suportar, se ela for antiga, se ela for errada, caiu. Mesmo que você afirme coisas corretas, que as pessoas achem que é corretas. Mas se a tua metodologia não suporta, o teu artigo, a tua pesquisa vai por água abaixo. Tá? Então vamos aprender aqui nesse curso direitinho como fazer uma boa metodologia e como passar para o papel aquilo ali, como passar para o artigo. Tá? Resultado de discussão. Tem revista que deixa fazer junto, resultado de discussão, tem revista que prefere separado e tem revista que deixa você escolher. Certo? Qual é a diferença? Resultado é o número
é a informação, seja ela qualitativa, quantitativa, que você obteve. Esse é o resultado. Estava frio, estava quente, tinha muita gente, tinha pouca, deu 5, deu 10 a concentração, a pessoa respondeu que sim, respondeu que não na tua entrevista. Esses são teus resultados. Certo? Você faz tabela, você faz gráficos. É importante saber como se faz os gráficos e as tabelas de determinadas pesquisas, é importante saber. E a discussão que é o que esses resultados significam. Tá? Essa é a discussão. Por exemplo, tem mais poluição no Rio em janeiro do que em julho. Você mediu lá, aumenta. Tá bom, tem mais. Agora isso significa o quê? Foi porque jogaram alguma coisa lá dentro? Foi porque choveu mais, choveu menos? Tá? Uma empresa foi mais produtiva que a outra usando determinada metodologia de gestão. Certo? E de produtividade. Mas será que foi essa metodologia mesmo? Ou foi porque o mercado está melhor, o país está melhor economicamente, porque a bolsa subiu, caiu? Então, o que é que significa um conjunto de dados que você tem? Essa é a discussão. Tá bom? Então, esse é o coração do artigo científico, resultados e discussões. Tá? O que é que eu recomendo bastante aos alunos? Escreve primeiro resultados e discussões. Tá? Depois de escrever resultados e discussões, que você tem aquele mapa geral do teu trabalho, aí você faz as outras partes. É uma boa técnica. Tá? E até porque, baseado nos resultados e discussões, você faz as metodologias, você descreve as metodologias que usou e faz uma introdução casando com os teus resultados. Lembrem-se, o artigo científico, ele não é a principal meio de divulgação científica de todas as áreas. Talvez exatas, tecnológicas e médicas, sim. Mas existem outras áreas onde livros, comunicação em congressos são mais importantes. Existem áreas onde a estrutura do artigo científico é diferente. Se vocês abrirem artigos de área de humanas, tá? Vocês vão perceber que algumas vezes o tipo de estruturação é diferente. Depende da área. Tá bom? Mas eu acredito que se você está aqui é porque você está querendo mesmo aprender esse tipo de artigo científico. Conclusão. Aqui surge muita dúvida. Tá? Se você tem dúvida, a diferença de conclusão para resultados e discussões, fica tranquilo, você não está sozinho. Quase todo mundo tem essa dúvida. Tá? E espero ajudar vocês a sanar essa dúvida agora. Então, primeiramente que a conclusão ela tem um texto menor que resultados de discussão. Tá? Então essa é a primeira coisa. Só que a conclusão, pessoal, você não tem que listar somente, né, listar seus principais achados, como você fez lá no resumo. Você não tem que somente fazer isso. Você tem que, com cuidado, certo, apresentar o avanço que a tua pesquisa fez com relação ao conhecimento existente. Então, a hipótese que você queria testar, desculpe, ela foi testada, você realmente conseguiu o que você queria? Uma vez conseguindo, qual é a importância daquilo ali para o atual momento, para a sociedade? Você também pode, com cuidado e baseando-se nos teus resultados, propor estudos futuros, fazer alguma crítica. Tá? Então, é um texto menor, cujo direcionamento é um pouco diferente de resultados e conclusões. Tá? Foca no avanço científico, na testagem da hipótese e, com responsabilidade, fazer alguma análise conjuntural, se você achar que deve. E aí você dá um fechamento bem interessante para o teu artigo. Tá? Agradecimentos, referências bibliográficas. Você acha que é simples? Não é não, viu? Agradecimentos. Né? Tem revista que separa os agradecimentos dos financiadores. Outras que não. Então você aí cita quem financiou a tua bolsa, quem financiou a pesquisa, cita lá o projeto do teu orientador, tá? Cita algum laboratório que te ajudou, alguma pessoa que achava que era autor, só porque te emprestou alguma coisa, não é autor, vai aqui, você vai agradecer ele aqui. Tá? E as referências bibliográficas no artigo científico são importantíssimas, pessoal. Porque a referência bibliográfica é qual é a montanha que você subiu para olhar mais longe. Certo? Você se baseou em grupos de pesquisa de ponta, em trabalhos recentes, certo? A gente vai estudar com detalhe, mas qual é o geral?
das referências bibliográficas? Primeiro, um número de referência bibliográfica adequado. Então, dá uma olhada nos artigos da tua área, vê mais ou menos quantos tem, certo? Você não vai fazer uma pesquisa com 3 referências, nem vai usar 200 que ninguém vai acreditar em você, tá? Segundo, a aplicação, geralmente você faz, quando você cita uma aplicação, quando você cita uma aplicação de uma técnica, então você usa referências recentes. Quando você faz uma análise do hoje, certo? Você não vai dizer que hoje em dia a gente está reciclando plástico de uma maneira menos eficiente ou mais eficiente, aí você cita uma referência de 20 anos atrás. Olha que feio. Então, quando você fala de aplicação do momento, referências atuais. Agora, quando você citar um conceito, referências mais antigas, a referência do conceito, certo? Você não vai poder... tem gente que cita um conceito, descreve uma técnica, certo? Que a gente já conhece há 100 anos ou há 50 anos e coloca uma referência do ano passado. Tá? Então, tem que ter cuidado nas referências bibliográficas, certo? Você tem que conhecer os grupos e os bons pesquisadores na tua área, e aí você consegue dar uma boa finalizada na tua referência bibliográfica, tá bom? Como o artigo científico ele é um texto bem conciso, né, que apresenta de maneira direta os resultados, na maioria das vezes não dá para você colocar tudo, e nem é desejável, pessoal. Na tese, né, depois eu vou fazer vídeos sobre tese, dissertações. Na tese, a tese de dissertação ela tem outra função, né, didática, os alunos aprender tudo que tem ali, poder repetir bem. O artigo, ele é bem sucinto, ele é bem direto, então não cabe tudo. Então as revistas permitem que vocês tenham documentos paralelos na submissão, certo? Complementares. Então você tem um anexo, você tem apêndice e principalmente material complementar, certo? Que pode ser tudo isso, né? Anexo. Geralmente são tabelas, dados que não foi você que produziu, que você usou para os teus cálculos. Então, se você usou alguma tabela, né, artigo tem menos anexo. Tese, dissertação tem mais anexo. No artigo, geralmente, você só cita, certo? Mas se quiser colocar, anexo é aquelas tabelas que já existem, padrões. Tá? Já o apêndice pode ser coisa que você produziu. Tabela que você produziu, cálculo que você fez, tá bom? E aí não coube no artigo, porque as revistas, muitas delas falam, eu quero um artigo com apenas 7 ilustrações, entre tabelas e figuras, quero só 10, então não cabe. Então você coloca ali como apêndice alguma tabelinha que você fez, e aí se o leitor tiver dúvida, ele vai lá no apêndice e vai ver. Tá? Outras revistas permitem o simples nome, material suplementar. E aí você pode entrar outros textos mais gráficos, discussões, explicações de técnicas, modificações de técnicas, tá bom? Uma discussão que não cabia ali, você coloca lá, e isso fortalece bastante. Principalmente se você colocar dado bruto, tá, pessoal? Então você colocou no teu artigo as ilustrações, tabelas, figuras e fez uma discussão. Tá bom, mas como é que você fez aquela tabela? Como você calculou o erro? Como você calculou essa tendência? Certo? Você está dizendo que é verdade. Mas se você colocar no material suplementar todas essas informações, o pesquisador vai poder ir lá e verificar. Tá bom? E isso vai dar muita credibilidade para o teu trabalho. Então você precisa ter cuidado desde o título até o material suplementar. Tá bom? Lembrando que no módulo 3 a gente vai ver em detalhes todos esses tópicos. Então, pessoal, deixa comentários, deixa dúvida, escreve aqui, manda e-mail para mim, compartilha com os amigos, faz críticas, fala o que você sabe aqui, fala o que você concorda, que não concorda, ajuda os outros e vamos discutir. Vamos criar aqui uma discussão para que a gente possa ter um pouco de interação, tá? Grande abraço para vocês, se inscreve aí no canal.